Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de emoção, vai falar de filme emocionante, vai falar desse filme aqui, ó, Uma Parte de Você. Vai falar de luto, né, gente? A gente fala bastante aqui sobre esse tema, eu acho que tem muitos filmes que falam sobre esse tema e Uma Parte de Você também fala sobre esse tema. Então, hoje a gente também vai tratar disso. Aproveitando que você está aqui, deixa aqui o seu like, se você está aqui no canal Tatiana Benites, se você está ouvindo pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, deixa também o seu comentário nos meios que você conseguir. Deixa o seu like pra gente, manda o seu comentário para nós, você também assistiu o filme, o que você achou e o que você vai achar aqui dos nossos comentários, se você também tem alguma coisa para acrescentar pra gente, tá bom? E se você não está vendo pelo canal Tatiana Benites, pelo YouTube, entra lá no YouTube, dá o seu like também pra gente, compartilha com os amigos e segue a gente lá no canal, porque todo dia a gente tem uma programação diferente. Mas para falar um pouquinho pra gente sobre esse filme, a nossa ficha técnica, eu vou chamar aqui o Damião, né? Vamos falar aqui de Uma Parte de Você. Hoje o destaque da Sessão Pipoca Espiritual é aquilo que a Tati falou, né? Você que está nos acompanhando aí pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, ó, vem aqui no YouTube Tatiana Benites, conhecer todo o conteúdo de doutrina espírita. E Uma Parte de Você tem data de lançamento 31 de maio de 2024, lançamento mundial. Diretor Sig Eglund. 1h e 40 minutos de duração, é um drama. Uma parte de você mergulha nas complexidades da adolescência. Através dos olhos de Agnes, uma jovem que sempre viveu à sombra da sua irmã mais velha, Júlia. Júlia tem tudo o que Agnes sempre almejou: popularidade na escola, a vida social agitada e até mesmo o namorado dos sonhos. Para Agnes, Júlia é o padrão incansável de sucesso e felicidade. No entanto, uma tragédia a atinge e o mundo de Agnes é virado de cabeça para baixo. Em meio à adversidade, ela se vê forçada a se reinventar e confrontar suas próprias ambições e desejos. À medida que Agnes se aproxima de alcançar seus sonhos, ela se depara com questões profundas sobre o verdadeiro significado da felicidade. Tati, e o preço a ser pago por essa felicidade, Tati? É um filme bastante emocionante e fala também dessa fase, né, das drogas, de muita festa, de amizades, de amor. Um filme que está na Netflix e que vai falar aí do luto, né? É a história de duas irmãs, onde a irmã mais nova tem a irmã mais velha como exemplo. Não que ela seja o grande exemplo maravilhoso, mas para ela é o exemplo mais próximo que ela tem. E ela inveja muito essa irmã, né? Então ela inveja muito, ela tem ali o desejo de ser como a irmã, nas amizades, na escola, no namoro. Então ela acha que a irmã tem a vida perfeita. E ela quer seguir aquilo, só que ela é diferente da irmã, ela tem um jeito diferente de se vestir, de ser, de pensar, mas ao mesmo tempo ela tem aquela coisa de querer fazer igual à irmã, né, de seguir esses mesmos passos. O que acontece é que elas estão numa época da juventude, onde tudo é descoberta, onde tudo é festa. E o que tem nessas festas, né? Tem drogas, né? E a gente precisa falar sobre isso também. A gente precisa falar sobre esses vícios, que muitas vezes a gente fala, não, mas bebe socialmente, mas fuma socialmente, mas é para socializar.
Será que a gente precisa disso para ter amigos? Será que a gente precisa de tudo isso para socializar? Será que é uma necessidade? A gente não precisa das drogas para socializar. E a partir do momento que a gente começa a usar muitas drogas, né, começa a tornar uma dependência. Então, esse filme trata muito dessa, no meu ponto de vista, né, isso me marcou muito, porque eu acho que muitos filmes agora com jovens e muitas séries falam de drogas como se fosse uma coisa muito natural, como se fosse normal usar droga. E eu não consigo ver dessa forma. Coloca aqui para mim, gente, se vocês também pensam dessa forma, porque para mim isso é um pouco surreal, né? Eu acho que desde que eu me conheço por gente, a gente sabe que droga faz mal. Não que é uma coisa natural. Então para eu ir para festa eu preciso da droga. Vamos passar primeiro ali para a gente comprar uma droga antes da gente ir para festa. E assim, tá sendo muito normal ver isso nas séries, ver isso nos filmes. E isso a gente sabe que espiritualmente, né, é algo muito negativo, porque o que a gente atrai para perto de nós quando nós estamos utilizando as drogas? E droga, eu estou falando de bebida, estou falando de cigarro, estou falando de outras drogas ilícitas aí, né? Mais de drogas químicas, né? Mas o que a gente está atraindo ali para perto de nós? Tanto espíritos obsessores desencarnados quanto encarnados, que tem essa mesma afinidade, né? E que vai ser ruim para nós. E isso também acaba prejudicando o nosso corpo físico, além também da nossa mente, né? Então, o nosso corpo físico vai se deteriorando. Então, espiritualmente, isso também é muito ruim, por quê? Porque a gente aprende que isso também é uma forma de suicídio involuntário, né? O suicídio inconsciente. Não tenho a consciência de que eu estou me matando, mas eu estou me matando, porque eu estou matando o meu corpo físico. Então, talvez eu tivesse que viver mais, mas eu estou matando o meu corpo físico antes. Porque, vamos lá, aquela pessoa que fuma a vida inteira e desenvolve ali um câncer no pulmão por causa do cigarro. Mas é porque ela tinha que ter um câncer, ela tinha que passar por essa prova. Não. A gente vem para cá, a gente tem as escolhas, a gente sabe que fumar pode fazer mal. Tá escrito até na caixinha do cigarro, né? Que pode causar câncer no pulmão, né? Que pode fazer mal. Então, é uma escolha nossa de usar essa droga. Claro que depois passa a não ser mais a escolha, passa a ser o vício. Mas é uma escolha. Tantas pessoas conseguem deixar, né, quando começa a ter essa consciência maior. Então, o filme fala sobre essas festas, sobre esse uso de drogas, de todos os tipos delas, e das consequências que isso também pode causar, né, Damião? Olha, o filme, a gente está trazendo hoje aqui na Sessão Pipoca uma parte de você, e uma parte de você, aquilo que retrata essa tumultuada jornada da adolescência, né? Explorando temas aí da identidade, de ambição, o impacto das expectativas sociais. É uma história sobre descobrir a própria voz em meio ao caos emocional, onde temos que enfrentar escolhas difíceis e lições dolorosas, e sobre o que realmente importa na vida. O filme, uma parte de você. É uma visão tocante sobre a dor e a descoberta de si mesmo. Ser adolescente é enfrentar uma avalanche de emoções, pressões, desde a sociedade e escola, até expectativas das famílias. E o filme mergulha nessa complexa fase da vida, explorando a jornada de Agnes, enquanto ela tenta encontrar seu lugar no mundo, após uma tragédia que transforma a sua vida e da sua família, né? Uma parte de você aborda a dor do luto e como a morte pode transformar a vida de todos ao redor. E a Tassi, antes de falar do luto, a Tassi estava comentando, né, desse mundo, né,
das drogas, e é aquilo, a gente para, você vê isso tudo acontecendo, mas como eu também. E por opção, gente, é muito de opção. Minha vida inteira, né? Não fumo, não bebo também. Então você para e fala, esse mundo eu sei, é bem aquelas histórias, eu sei que o mundo existe, né? Mas não faço parte dele. E aí falar de luto, por mais que estudando a doutrina espírita tenhamos esse entendimento sobre a imortalidade da alma, a dor daqueles que se despedem de um ente querido é muito grande. Allan Kardec, na questão 934 de Livro dos Espíritos, fala da perda dos entes que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. E a resposta dos amigos espirituais, das penas e gozos terrestres, essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. É comum, é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos, né? O luto e a doutrina espírita nos ajudam a entender o fenômeno da morte, um processo natural. Por isso, caso sinta a necessidade de conversar, procure um especialista, porque às vezes é aquilo, né? Às vezes não tem prazo, né? A gente já comenta muito isso aqui. O luto não tem prazo. Às vezes as pessoas querem colocar um prazo para isso. E essa dor não tem prazo, né? E caso sinta vontade de chorar, chore, não se isole, mesmo sem estar à vontade para falar do seu sofrimento, busque a companhia de amigos e familiares, né, Tati? Exatamente. É uma fase muito complicada e que para cada pessoa dura um período. Então não existe uma regra. Existem estudos, existem probabilidades, mas não existe uma regra de vai durar tantos meses, tantos anos e como que seria, né? Cada pessoa vai encarar de uma forma. E aí, no filme, conta a história dessa irmã que tinha outra como exemplo, perdendo esse seu exemplo, né? E como consequência, né, de muitas drogas, de muita questão de querer fazer parte desse mundo onde todo mundo está, porque todo mundo usa, porque todo mundo faz. Então, consequências que podem trazer para nós esses nossos atos, né, impensados tantas vezes, ou descabeçados quando somos jovens, né, de querer fazer para agradar, de querer fazer parte daquela comunidade, daquele grupo. E aí tem aquela fase do luto. E cada pessoa encara de uma forma. Nesse caso, como ela era jovem, ela tinha a irmã como exemplo e tudo mais, é muito diferente, é estranho até, porque ela quer viver a vida da irmã. E a gente vê isso em alguns casos, né? Eu vou fazer pelo meu pai porque ele não foi, porque ele não viveu aquilo, então eu vou viver por ele. Ou vou fazer aquilo pelo meu filho, então eu vou fazer por ele, né? E no caso dessa irmã, dessa menina, ela quer não só fazer por ela, mas ela quer viver a vida da irmã. Então ela usa as roupas da irmã, ela quer sair com as amigas da irmã, ela quer fazer parte do mundo da irmã, que na verdade não tinha muito a ver com o mundo dela, porque ela não era daquele jeito, né? Mas ela tinha a irmã como o exemplo perfeito. E ela tinha também a dor da mãe, porque a mãe encarou de uma outra forma o luto. A mãe se distanciou, a mãe foi para longe, para ter esse tempo com ela mesma. E essa irmã, ela ficou sozinha na casa, ela se viu ali sozinha, de repente, no mundo, onde a irmã, exemplo, não estava, e ela queria conquistar esse espaço da irmã. Então, ela começou a ver que ela podia viver pela irmã. Olha só que difícil. Esse viver pela irmã fez com que ela deixasse de viver o que ela tinha que viver, né? E quantas vezes a gente não faz esse tipo de coisa, né? De substituir uma coisa por outra,
que nem sempre é o ideal e nem sempre é o mais saudável para nós. E ela começa a viver esse mundo da irmã. Inclusive, né, achar que o namorado da irmã também é o cara ideal para ela. Então, tudo isso faz com que a cabeça dela fique, e agora, o que eu penso, para onde eu vou, o que eu faço? E ao mesmo tempo, ela está no processo ainda da perda, então ela ainda tem essa coisa do choro, ainda tem essa coisa de se sentir só, do abandono, e onde ela encontra um pouco do auxílio que ela precisa. Ela encontra nas amizades. Então, quando a gente passa por um momento muito difícil, principalmente um momento de luto, um momento de perda, né, que no Espiritismo a gente vai ver que não existe perda, né, porque a gente continua num outro plano, mas existe essa perda material, sim, então também é uma palavra que a gente pode utilizar para, se a gente for falar da materialidade, a gente perde o corpo material, então se eu quiser pegar de novo na pessoa, eu não vou conseguir. Se eu quiser de novo abraçar a pessoa, falar alguma coisa para essa pessoa, eu não vou ter essa presença de novo ali comigo. É algo que a gente precisa falar. Ah, mas a gente pode rezar para a pessoa. A gente pode rezar para a pessoa. Não vai pedir para a pessoa vir e não sei o quê. A gente pode rezar para que ela esteja bem, para que ela fique bem. A gente pode sim. Essa energia vai chegar para ela. Mas enquanto nós estivermos clamando para que essa pessoa volte, para que ela não vá, aquele desespero, aquele sentimento ruim, ela também vai sofrer esse sentimento. Então, esse momento do luto, ele é muito complicado, porque a gente não sabe nem o que a gente pode sentir, o que a gente pode fazer, como a gente pode agir. E tudo bem. Porque nós precisamos passar por essa fase para conseguir chegar numa fase mais amena. E nós precisamos de ajuda, muitas vezes. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem. E se nós não temos as pessoas que nos apoiem, que a gente pode buscar pessoas profissionais que possam fazer isso. Pessoas profissionais que possam ajudar a gente. E não tem nenhum problema em pedir ajuda. No caso do filme, tem a questão da amizade. A amizade que pode influenciar para o bem ou para o mal. Mas os amigos, eles estão ali para nos apoiar, né? São pessoas que os nossos mentores, às vezes, designam, e que eu falo que é sempre o dedinho de Deus, né? Que pega a pessoa e coloca ali do nosso lado, porque talvez seja ela que possa te dar, às vezes, uma palavra que era o que você precisava ouvir. Uma solução que você precisava. E, às vezes, elas estão perto de você, estão do nosso lado, e a gente não consegue perceber. Às vezes, elas estão muito longe, mas de lá de muito longe, elas conseguem auxiliar, às vezes, mais do que quem está perto de nós, por causa de uma palavra, por causa de um sentimento, de um olhar, de qualquer ação que ela possa fazer, e pode nos trazer um pouco mais de conforto, né, Damião? Sim, e a hora que você fala de amizade, Tati, eu adoro, porque de acordo com Emmanuel, na pergunta de número 174, de O Livro ao Consolador, psicografado por Chico Xavier, a amizade sincera é um oásis de repouso em nossa caminhada evolutiva pelo plano terrestre. Baseado nos sentimentos nobres que acompanham a verdadeira amizade, a alma encontra forças para continuar diante das lutas da vida. O amigo sincero é aquele que apoia, que está próximo, que auxilia, que compartilha, que entende, que se afiniza a nós, independente das condições em que nos encontramos. O verdadeiro amigo é aquele que se torna um emissário de paz aos nossos corações, mesmo endurecidos, preenchendo-nos com a sensação de apoio, de esclarecimento em todos os momentos de nossa vida. Podemos perceber que os verdadeiros amigos são aqueles que aplicam a benevolência, a indulgência e o perdão pelo próximo. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos, isso significa caridade. E amigo
é aquele que faz a caridade pelo próximo, que é a luz de muitos que precisam de apoio, é aquele em quem podemos confiar. Amigos são verdadeiros presentes que Deus nos dá. Muitas vezes são antigos companheiros de jornada que reencontramos para que continuemos juntos, nos apoiando nesta nova caminhada, Tati. Né? Como é importante a gente estar junto de alguém, né? Caminhar junto, não precisa estar junto o tempo inteiro, fisicamente, inclusive, né? Mas a gente caminhar junto com alguém. E às vezes são muitas pessoas, às vezes são poucas pessoas, às vezes é uma pessoa só. Mas a gente precisa desse apoio, né? É muito interessante isso. Por quê? Porque nós viemos para esse planeta para a gente conviver, para a gente conhecer pessoas, para a gente aprender com as pessoas. O tempo inteiro a gente precisa conviver com elas. O tempo inteiro a gente precisa conversar com alguém. Para a gente conseguir comprar um pãozinho na padaria, a gente vai precisar falar com alguém. Então, para a gente conseguir fazer as nossas coisas, a gente precisa do convívio. E o que é legal também da gente comentar é que a gente precisa aprender a se conhecer para conseguir se colocar no lugar do outro. Porque as dores, elas são diferentes. Cada um encara a dor de uma forma. Ela perdeu a mãe, eu também perdi a mãe, eu sei o que é. Não, você não sabe, você sabe a sua dor, aquilo que você passou no seu momento, aquilo você sabe, só você sabe. Agora, a dor que o outro está passando é diferente da sua. Por mais que também tenha sido a mãe, por mais que também tivesse amor e tudo mais. Porque são histórias diferentes, são vidas diferentes, são desenrolares diferentes. Então a gente não pode comparar dor. A gente não pode falar, não, mas ela está chorando assim por causa da mãe. E eu que perdi minha irmã. Né? A gente não pode fazer isso, porque a gente não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa. A gente não sabe a história daquela pessoa. Não, mas eu conheci tudo dessa pessoa. Será? Se nem a gente se conhece? Será que a gente conhece tão bem assim o outro a ponto de julgar dessa forma? Então, quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro não é pensar, não, eu também perdi minha mãe. Não, é falar, poxa, é essa pessoa que está passando por essa dor no momento. Se fosse eu agora também passando por essa dor, como será que eu estaria? Também não estaria triste? Também não estaria revoltado? Também não estaria tal... não, mas eu não iria me revoltar. Aí é julgamento. Eu estou julgando, eu não sei se eu vou me revoltar ou não. Mas eu já passei por isso, eu não me revoltei. Ok, mas o seu processo é diferente do processo do outro. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, ou quando a gente tenta ver com o olho do outro o que ele está vendo, às vezes a gente não consegue ver. Então, a única coisa que a gente pode fazer é ser solidário. É ser caridoso, é ser gentil. Porque é a única coisa que nos cabe. É dar o apoio da forma que a gente pode dar. Às vezes a gente não consegue nem chegar ali, naquela parte do apoio, mas que a gente não atrapalhe essa evolução. Para que a gente consiga também buscar uma força, porque às vezes a gente também não está conseguindo ajudar essa pessoa. Será que a gente não pode indicar um profissional, indicar uma outra pessoa, chamar alguém para ajudar? Porque às vezes a gente não é a pessoa mais indicada, e a gente pode ter essa humildade também de falar, gente, não sou eu que vou ajudar, eu também estou sofrendo, ou eu não sei lidar com essa situação, porque isso me volta a algo que eu também vivi, né, dá um gatilho para alguma coisa que para mim não está fazendo bem, e tudo isso pode acontecer. E tudo bem. Mas se colocar no lugar do próximo e apoiar
é muito, muito, muito diferente. É muito importante para quem está passando por esse momento do luto. E principalmente porque o momento do luto, ele tem muitas fases, ele tem essa fase da revolta, tem a parte da negação, tem a parte da aceitação. Então, até que essa pessoa consiga aceitar essa perda, é todo um processo diferente, que pode durar até muitos anos, né? Então, pode ser complicado. E como cada pessoa encara de uma forma, eu falei aqui que a mãe encarou de uma forma totalmente diferente da filha. E quando ela voltou e viu o estado que a outra filha estava, ela caiu em si. E agora? O que é que eu faço? E agora, como é que eu tenho que agir como mãe? Então, o papel da mãe, nesse momento, foi primordial para que ela conseguisse também abrir um pouco os olhos para entender um pouco do processo que ela estava passando, né, Damião? Sim, porque né, o filme foi trazendo estamos falando com você que nos acompanha nessa sessão Pipoca Espiritual, uma parte de você. O filme destaque hoje, né? E aí o filme fala da mãe, né? A gente tem, né, na família, né? Na família é uma instituição divina e tem o objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. E as mães são vistas como fontes de inspiração espiritual. E família é uma instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física e tem por objetivo o nosso crescimento espiritual e de todos os seus membros. É basicamente isso. E são essas reflexões, né, Tati? São tantas as reflexões, aquilo que você estava falando. O viver em sociedade é lindo, é maravilhoso, às vezes é desafiador, mas é esse o momento, é isso que é legal. Eu me lembro do ano 2000, o filme Náufrago, em que você para e fala, ok, quantas e quantas pessoas, eu quero uma ilha deserta. Aí quando você vê Náufrago naquela ilha deserta, onde a única coisa que ele tem é a bola, o Wilson, lá para ele conversar, você fala, não, não é bem isso que eu quero. Porque, veja, você parar e ficar numa situação sozinho, onde você não tem ali o apoio de ninguém, você não tem com quem conversar, sabe, né, Tati? Esse exercício e uma parte de você nos traz todas essas reflexões, né, Tati? Faz com que a gente pense um pouquinho, né, nessa parte. Eu acho que às vezes ficar um pouco sozinha é bom, viu, Dami? É bom. Mas olha, ficar como náufrago lá não é também assim, tão assim, né, Tati? É que você foi pro extremo ali, você foi pro náufrago. Mas às vezes é bom para a gente conseguir refletir um pouquinho. Mas quando a gente está num período de luto, né, é importante que a gente tenha apoio, né, que a gente tenha uma rede de apoio. Se a gente não tem uma rede, que a gente tenha poucas pessoas ali, mas que possam estar com a gente, que possam nos dar esse alento que a gente necessita naquele momento, né? E foi importante no filme a questão da amizade, a questão das pessoas conseguirem olhar com esse olhar para ela, de falar, ela está fazendo isso porque ela está sofrendo. Então, quando a gente consegue ter esse olhar amoroso de falar, ok, chega, porque isso já chegou num extremo. E eu acho que a grande reflexão que fica para mim do filme é a questão das drogas. Que eu acho que todo mundo fala, não, mas é a bebida é normal, beber socialmente, beber não sei o que lá, fumar é normal, todo mundo fuma, todo mundo bebe. Gente, isso é suicídio. Isso significa que você não está cuidando bem do seu corpo. Mas junto dessas drogas, a gente também tem que falar da nossa alimentação, tem que falar de como nós tratamos o nosso corpo, que também é suicídio, também é suicídio. Né? Mas isso a gente vai ter que deixar para a gente refletir depois, porque o que aconteceu acabou o nosso tempo e a gente até passou, né? Mas, aproveitando, se você ainda está aqui, deixe seu like aqui embaixo,
deixa seu like, deixa seus comentários, comenta aqui pra gente, deixa pra gente algumas sugestões também de filmes, de séries que vocês querem que a gente comente aqui, porque a gente vai comentar, tá? Se você não tá no canal Tatiana Benites do YouTube, entra lá, deixa seu like, se inscreve, ajuda a gente, compartilha com os amigos, porque todos os dias a gente tem programação aqui no canal. E semana que vem tem mais Sessão Pipoca. Esteja aqui com a gente que a gente vai trazer novidades. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.